冥土の土産だ。一撃見舞ってみせろ。貴様の魔術を。A magia jamais sorrirá para um plebeu como você. Então essa é a magia que um nobre pode lançar? É quente, doloroso e belo. O protagonista acorda e está cercado de mulheres, ele até acha que elas são gigantes. Então ele pensa que já é melhor se defender com uma bola de fogo, e lança uma bola de fogo que destrói uma parte do castelo. E nas ruas do reino, extra, o príncipe Lloyd nasceu. Já se passou um tempo desde que o nosso protagonista, o príncipe Lloyd, nasceu. E nesse momento, as empregadas estão procurando por ele. Ele tá tentando fugir, então encontra dois cavaleiros e pede pra eles guardarem segredo. E enquanto os cavaleiros tentam chamá-lo pra uma caça, então, pra caçar com eles fogem de novo. E então o anime contextualiza a gente falando que ele é o sétimo príncipe, e ele é muito mais novo que seus irmãos e por isso tá fora da briga pelo trono. E então o cavaleiro mais velho começa a falar que mesmo assim ele é impressionante, pois ele já começou a falar logo depois que nasceu e já começou a ler livros de magia em vez de livro pra bebês da idade dele. Recusou o leite do peito como se fosse o espelho do cavalheirismo, e o cavaleiro acredita que ele seja a encarnação do grande William Bordeaux, o pai da magia. Então volta pro nosso protagonista confirmando que ele realmente nasceu de novo, ele é um reencarnado. Antes ele era só um morador qualquer de Salomit, e por algum motivo ele conseguiu manter as memórias da vida passada dele. Ele sabe que ele reencarnou como nobre, como o sétimo príncipe, mas ele sinceramente não se importa com títulos ou glória, porque desde a vida passada dele, a filosofia dele não mudou. Isso significa descobrir quantas magias incríveis o palácio possui. Ele então chega na biblioteca do palácio e fala que isso nem se compara à academia de magia de Salomit. Porém, uma das empregadas dele, a Shilfa, encontra ele. Ela é a empregada principal que está em cargo da educação do príncipe Lloyd. Então ela começa a treinar ele, lutando contra ele. Ele tenta falar pra ela que o sétimo príncipe nem briga pelo trono e que não precisa de aula de espada e tal. Mas ela fala que treinar ele é o sentido da vida dela. E ele sabe que se ele fizer corpo mole, essa aula vai durar o dia inteiro. E então eles voltam pro duelo. Um ataque atrás do outro, batalha bem acirrada, mas o Lloyd sabe que a Silfa tá se contendo. E ele tá usando uma magia do tipo de controle pra traçar todos os movimentos dela e repetir igualmente, como se ela lutasse contra um espelho. Ou seja, tá trapaceando. Isso tudo porque ele quer ir ler logo. Mas ele sabe que as diferenças de altura, físico, poder vão influenciar isso e ele vai perder rapidamente. Então ele trapaceia de novo, fazendo a espada dele crescer um pouco. Mais aprimoramento de força, mais levitação ainda por cima. Então, quando ele faz a Shilfa se acostumá-la como se estivesse lutando com um espelho, ele quebra os padrões e tenta ir por trás dela. Porém, a Shilfa é muito mais forte que ele e consegue contra-atacar e deixa ele no chão. E ela percebe todas as trapaças que ele fez. Só que em vez de ficar brava, ela fica na verdade orgulhosa porque ele é muito incrível e muito talentoso. Falando que ele consegue manipular duas magias ao mesmo tempo e nem os feiticeiros da corte conseguem fazer isso direito. E aí o Lloyd pensa que ela não percebeu duas magias dele e que na verdade eram 4 magias ao mesmo tempo. Mas é melhor ficar quieto. E então corta pra hora do banho e o Lloyd falando pra elas que ele consegue tomar banho sozinho. E tá lá ele tomando banho no meio de um monte de empregadas. E a Shilfa fala que não, porque se ela tirar os olhos dele, ele vai estar mergulhado em livros e não na banheira. Então as outras empregadas falam que se um menino mau não obedecer, o demônio da biblioteca proibida vai comer ele. E contam a história de que há muito tempo atrás, Salon quase foi destruída, que precisou do sacrifício de diversos feiticeiros para selar um demônio, o Grimoire. A Shilfa ainda fala que ele é o que fica selado na biblioteca proibida que fica no subsolo do castelo. Então o Lloyd fica quieto um pouco e as empregadas começam a achar que ele ficou com medo e acham isso muito fofo. E começam a brigar entre elas pra ver quem vai dormir com o Lloyd. Só que na verdade o Lloyd era muito excitado porque descobriu uma biblioteca nova. E sai de fininho enquanto as empregadas brigam entre elas. E então, na calada da noite, o Lloyd tá no meio do castelo. Ele acha a entrada da biblioteca proibida, mas tem 2 guardas guardando o lugar. Então usa a magia do tipo ar, ocultação. Uma magia que usa o fluxo do ar pra refratar a luz e tornar o usuário invisível. Então ele passa tranquilamente no meio das guardas que estão falando que nenhum bandido provavelmente passaria pela segurança deles. E que mesmo que cheguem à biblioteca, 10 magos utilizaram sua magia mais forte para selar a entrada. Mas o Lloyd facilmente quebra o selo e entra na biblioteca. Então ele tá empolgado vendo a biblioteca, mas um dos livros começa a pular. E do nada sai o demônio Grimoire no meio desse livro. Só que ele ainda tava todo selado. E ele fala pro Lloyd quebrar o selo dele, já que um dia ela vai se quebrar de qualquer jeito, porque já tá muito desgastada com o tempo. E em troca ele daria todo o ouro do mundo pro Lloyd. Mas o Lloyd percebe que era uma magia fajuta essa do ouro, que ele só transformou algumas pedrinhas em ouro. E fala que vai recolocar o selo de volta no demônio, tranquilamente. Então o demônio começa a ficar meio desesperado e fala pro Lloyd, que tal eu te ensinar sobre magia antiga então? Mas ele já desconversa porque acha que ninguém vai ter interesse nisso. Porém, a gente já sabe, ele não conhece o Lloyd fica fascinado com isso. E o Grimoire já começa a bajular o Lloyd, falando que ele parece ter talento pra magia. O Lloyd concorda, falando que se a magia tá ligada à linhagem e talento, ele de fato tem um corpo mais privilegiado que os plebeus. Então o Lloyd facilmente desfaz o selo.
Então o demônio joga a magia chamada Tiro Obscuro no Lloyd, com a intenção de matá-lo de uma vez só. Mas o Lloyd defende facilmente e fica animado com tudo isso. Já o Grimoire fica bem irritado falando pra parar de subestimar ele e lança mais um monte de ataques nele. E o Lloyd tá lá fascinado que enquanto se defende ele consegue analisar ao mesmo tempo a magia antiga. Só que o Lloyd quer sentir essa magia com o próprio corpo. Então ele abre um buraquinho na defesa e coloca o dedo pro lado de fora pro dedo absorver a magia. A magia completamente rasga o dedo dele, só que ele é um pouco fascinado por magia. Ele fala que dói, mas que é lindo. Então o demônio lança outra magia e até o Lloyd fica impressionado, falando que sincronizar 2 encantamentos normalmente é impossível, mas como o demônio tinha 2 bocas, pra ele era possível. Dito isso, não chegou nem perto de arranhar o escudo do Lloyd. Então o demônio, que tinha acabado de jogar sua magia mais forte, resolve fugir. Só que o Lloyd já colocou infinitas barreiras ali na biblioteca. Aí ele falou que era só pra se precaver, já que tinha destruído uma parte do castelo no passado. Então o Lloyd fala que agora quer ver a magia de defesa do Grimoire. E lança uma bola de fogo gigantesca no Grimoire. E derrota completamente o demônio e ele fica se perguntando, ué, por que ele não defendeu isso? Como se tivesse como defender. E a biblioteca, que estava completamente destruída, o Lloyd reconstrói em 1 segundo. E o Lloyd repara que demônios não morrem por magia. Ele até fica curioso pra saber o quanto que ele aguenta. Mas o Grimoire fala que isso não mata ele, mas dói muito. E que ele desiste, e promete lealdade ao Lloyd. E pede pro Lloyd aceitar ele como um familiar. E então ele pede pro Grimoire se transformar em algo pequeno. E o Grimoire se transforma em algo pequeno e bem fofo pra tentar fazer o Lloyd ficar caidinho por ele. Então o Lloyd fala pro Grimoire entrar na roupa dele e o demônio fica todo animado porque se ele grudar assim, ele pode controlar a mente e o corpo dele. Mas isso é só o que ele acha. Ele gruda no corpo e ele já percebe a mana densa que o Lloyd tem. Ele é um monstro de mana praticamente. E começa a tremer e o Lloyd até acha que ele tá com frio. Então o Grimoire fala que pode chamar ele de Grim. E agora ele vai voltar a ler. Lloyd tá estudando magia na biblioteca e vê alguém entrando, então pede para o Grim se esconder. É o seu irmão Albert. Ele vai e leva o Lloyd numa área de treinamento, tipo um tiro ao alvo de magia. E o Lloyd fala pro Grim que ele é provavelmente o próximo rei. Ele tem autoridade para acessar todas as instalações do castelo e tal. E às vezes convida o Lloyd pra ir junto com ele. E essa é uma das raras oportunidades em que ele pode fazer magia no castelo. Então ele gosta muito dele. E chega a vez do Lloyd, e como ele não quer disputar a sucessão do trono, ele não quer chamar muita atenção. Então ele vai acertar todos os alvos, só que só de raspão. E o Grim fala que isso provavelmente é mais difícil do que acertar o próprio alvo. Ele vai lá e acerta todas, e o cara que tá lá atrás acompanhando o Albert fala: ele tem talento, mas parece que acertar de raspão é o máximo que o Lloyd consegue. E o Grim fica bravo porque esse cara não percebeu que o Lloyd fez isso de propósito. O Albert então fala que vai fazer uma pequena pausa e ele pode ficar brincando ali no campo. Então ele fica muito feliz porque agora ele tem finalmente um campo vazio pra ele. E ele quer treinar o truque de encantamento duplo que o Grim fez. Então o Grim fala que é impossível, porque só demônios conseguem fazer isso, porque só eles conseguem ter 2 bocas. Então o Lloyd vai lá e absorve o Grim na mão direita dele. E o Grim fala que só ele é louco de assimilar um demônio no próprio corpo. Então o Lloyd fala pra eles se sincronizarem e fazerem um ataque juntos. E quando o Grim vai fazer um encantamento, ele simplesmente é bombardeado por uma chuva de encantamentos na cabeça. Ele não consegue entender nada que aconteceu, então o Lloyd fala que aquilo é uma pilha de feitiços. Uma forma de abreviar vários encantamentos para reduzir o tempo de ativação. Então, segundo isso, o Lloyd estava tentando fazer só uma centena de encantamentos diferentes. Então o Grim fala que isso é impossível, uma única pilha teria no máximo 2 ou 3 ao mesmo tempo. Então o Lloyd vai lá e simplesmente domina a boca do Grim. E agora tem 2 bocas. Ele consegue falar pela boca do Grim, que tá na palma da mão, e pela boca dele. E o Grim fica sem nenhuma. Então ele começa a recitar 2 magias e o Grim fica impressionado, porque são 2 magias avançadas e completamente opostas uma da outra. Ele tá juntando as 2 magias com um aumento irreal de mana. Então ele termina o duplo encantamento e sai um raio de poder pro céu, onde a cidade inteira consegue ver. Então a gente volta pra dentro do castelo, o cara que tava criticando o Lloyd aquela hora tá perguntando pro Albert por que ele dá tanta atenção pro 7º príncipe. Então o Albert fala, eu vejo que vocês não têm olho pra talento. O Albert percebeu que o Lloyd acertou de raspão intencionalmente. Ele fala que o Lloyd é um prodígio, ele pode se tornar um grande sábio um dia. Ele pode virar um grande trunfo pra ele um dia. Mas no fundo ele só quer se dar bem com o irmãozinho dele. E que enquanto eles conversam, ele já deve ter acertado todos os alvos. Então o cara olha pela janela e... Ué, já escureceu? Já tá de noite? Então a gente volta pro Lloyd, o campinho tá destruído e ele abriu um buraco no céu. Dá pra ver todas as estrelas ali. Um buraco misterioso no céu. Clima bizarro ou mau presságio. É o que tava nos jornais do dia seguinte. Mas o Lloyd tá prestando atenção em outra coisa do jornal. Grupo de aventureiros de rank A limpa masmorra difícil e coleta tesouros. E decide ir pra uma masmorra porque quer voltar pra casa com um monte de itens com poderes mágicos. O Grim fala que não porque todos vão surtar se não encontrarem o Lloyd no caso. Então o Lloyd tira uma castanha do bolso e fala, um pouco de engenharia resolve. E faz uma magia onde daquela castanha saiu uma réplica perfeita do Lloyd. E não é só na aparência não, é pele, osso, tem até um sistema circulatório. Então ele pode fazer até uns movimentos por conta própria. Mas se fosse tão fácil assim, ele já teria feito isso. O problema é a Silpha, que repara em tudo. O outro dia, ela reparou que o Lloyd cresceu 0,07 milímetros. Então ele duvida que um sósia que só consegue dançar vai conseguir enganar a Silpha.
E é por isso que ele vai lá e coloca o Grimm dentro do corpo de Castanha. E o Grimm tá substituindo ele muito bem, por sinal, tá penteando o cabelo, se arrumando e tudo. As empregadas ficam até orgulhosas. O Lloyd colocou a mente do Grimm no boneco de Castanha e o corpo do Grimm na mão dele. Então ele consegue falar com ele pela mão dele mesmo. E o Grimm consegue se fechar um olho e observar o que tá acontecendo com o Lloyd. E o Grimm fica impressionado que essa sósia tem até circulação de mana. Então cai a ficha pro Grimm, que agora que o Lloyd tá fora, ele pode fazer o que ele quiser sem interrupções. Então o Lloyd fala pro Grimm que ele tá muito feliz dele ser familiar dele. Ele tá contando com o Grimm. E o Grimm fica todo choroso, mesmo sendo um demônio. Então o Lloyd tá lá voando por cima das florestas, procurando uma masmorra, e vê lá embaixo uma menina sendo atacada por vários orcs. Ou na verdade ela não tá sendo atacada não, ela conseguiu derrotar todos os 4 bem fácil. E o Lloyd fala que a maneira que ela tá respirando é impressionante. Ele fala que no exterior eles canalizam uma energia chamada Ki, através dos seus corpos pela respiração. Essa é a novidade essa, hein? Essa foi a original. E a mulher percebe que o Lloyd tá ali. Pergunta quem é ele, então o Lloyd vai falar quem é, mas o Grimm interrompe falando que vai ficar óbvio que ele é o 7º príncipe de Salon se aparecer assim. Aí ele fica meio desesperado, fica quieto, e então a menina acha que ele é um inimigo e sai correndo pra cima dele. Então quando ela chega lá em cima, tem um cara chamado Robert. Prazer em conhecê-la. Ele é um aventureiro novato, mas na verdade é só o Lloyd usando feitiço de classe ilusão, imitação. É um feitiço meio limitado, já que ele só consegue usar rostos de pessoas que ele já conhece. Então ele usou as 2 bocas do Grimm e a dele pra fazer o rosto ficar dele e o corpo do Albert, o irmão dele. A menina do nada ficou muito amigável, então fala que o nome dela é Tal, uma aventureira de rank B e uma artista marcial. E a única coisa que tá na mente dela é que ele é muito lindo. Depois de 18 anos de vida dedicados ao treinamento, chegou a vez dela. Todos os caras que ela conheceu até agora só iam atrás de sacerdotisas delicadas. Por isso ela nunca foi popular, mas agora é a vez dela. Então eles decidem explorar uma masmorra juntos. Aí ela tá lá derrotando todos os monstros da masmorra, tentando impressionar o nosso menino Lloyd, e ele tá lá só focado em coletar pedras brilhantes. Ele pergunta pra Tal se ela usou Ki nos golpes ou não, e ela fica impressionada porque poucas pessoas nesse continente conhecem isso. Ele fala que é bem parecido em como a mana funciona com a magia, mas dessa vez é a respiração que é o importante. Então ela tá lá falando pra caramba, falando um pouquinho sobre o Ki, fazendo um monte de cantadas, falando tipo, é muito mais fácil sentir o Ki, eu quero do seu lado. E enquanto isso o Lloyd tá respirando, fazendo a respiração do Ki. E ele fala que viu a Tal respirando, então tentou copiar. Então ela fala que é perigoso, porque quando você não tá acostumado, a respiração do Ki pode fazer seus pulmões parecerem estar pegando fogo. Só que o Lloyd não tá nem aí, ele é tão obcecado por magia que ele só pensa que sentiu uma energia diferente, uma energia separada da mana dentro do corpo dele. Então a Tal vê que ele tá obcecado por Ki e fala, se você tá tão interessado, eu posso te ensinar um pouco sobre o Ki. Então ela fala pra ele manter essa respiração até eles saírem da masmorra. Então o Lloyd falso, que na verdade é o Grimm, tá lá no palácio comendo seu bolinho e tal, e quem aparece atrás dele é a própria Silfa. A gente vê que ele fica em choque, mas então a gente corta de volta pra masmorra. E tá lá a Tal derrotando o chefe da masmorra com um golpe só, com um golpe de Ki. E agora eles podem abrir o baú do tesouro. E a Tal repara que ele ainda tá treinando a respiração do Ki enquanto isso. E talvez ela tenha conseguido um partidão. Se isso continuar no caminho de mestre e aluno, talvez até o avô chato aprove o Lloyd como noivo dela. E então quando a Tal abre o baú, sai um corte de dentro dele. O Lloyd consegue salvar a Tal, mas o que sai de dentro do baú é um Lich. A Tal fica tremendo e o Lloyd pergunta se isso é um chefe novo. Eu tô gostando desse anime, a animação é boa. É interessante, tem esse negócio de Ki aí que é genericão esse anime, tá? É genericão, mas tem uma animaçãozinha maneira, historinha interessante, o protagonista super forte, como sempre. Vamos continuar vendo. Então quem gostou deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aí o que vocês estão achando. E é isso, tamo junto, valeu, falou.